Nesse De Frente para o Espelho de hoje, nós vamos falar sobre uma condição inflamatória da pele que não poupa nem a família real. Nós vamos falar sobre a rosácea. E recebo aqui a nossa colunista, a doutora Fairuz Helena, dermatologista. Fai, muito prazer de estar aqui com a gente hoje, né? Mais uma vez, ela está sempre em todos os programas, eu adoro os quadros que ela aponta conosco. Mas hoje a gente vai falar sobre essa condição da pele, como a gente brincou antes, né? Trouxe de maneira um pouco mais leve, mas é uma condição que incomoda homens e mulheres. Esse jeitinho rosado da pele, o calor. Conta um pouquinho mais pra gente como é que se caracteriza a rosácea, por favor. Claro, Iva, te agradeço o convite para a gente falar sobre um assunto tão importante que ficou na moda agora, né, com o rei Charles, que era príncipe, agora é rei, que ele tem uma condição que ele está sempre avermelhado. O rosto dele tem um aspecto, principalmente na região central da face, um pouco mais ruborizada, né? Algumas pessoas às vezes acham que é vergonha ou que parece que a pessoa bebeu demais, mas não necessariamente. Nós temos um aumento de vasos nessa região, porque essa doença ela faz com que tudo fique mais inflamado. Nós temos algumas apresentações clínicas para isso. A gente tem, além do vermelhidão nessa região central do rosto, muitas vezes surgimento de pápulas, umas pequenas bolinhas que lembram acne. E, inclusive, até se confunde, né? Exato, os pacientes se confundem, muitas vezes usam por períodos prolongados medicamentos para acne que irritam a pele e até pioram. Porque a rosácea, além de ter esse vermelhidão, é uma pele mais sensível, é uma pele que não tolera muitos ácidos, não tolera produtos que sejam muito abrasivos, bem pelo contrário. A gente precisa acalmar a pele, a gente precisa utilizar cremes que deixem a textura mais macia, que melhorem muitas vezes a microbiota da região, porque a gente tem um desbalanço, a gente tem um aumento de alguns ácaros do Demodex na pele. Então, a gente precisa cuidar dela de uma forma diferente da acne. Então, Iva, o diagnóstico ele é super importante. Nós precisamos entender, né, qual quadro de rosácea o paciente se encontra, se ele tem eritema, que é o vermelhidão, se esse eritema ele é persistente, o que está relacionado, muitas vezes, isso pode ocorrer com uma crise de vermelhidão quando o paciente ingere bebida alcoólica, ou daqui a pouco algum alimento condimentado, ou porque ele está estressado. Influencia, então, estresse, alimentação, ou exposição ao sol, tudo isso tende a deixar mais evidente e piorar o quadro. Exato, porque a rosácea é uma doença inflamatória crônica. Então, fatores que são estressores para a pele também vão piorar e trazer crises. Além disso, Iva, outra questão importante é que os pacientes com rosácea, eles têm essa alteração na pele, então eles não vão tolerar qualquer tipo de tratamento, eles não vão tolerar qualquer tipo de creme, a gente tem que fazer um protocolo específico, né, para esse tipo de pele. Muitas vezes esses pacientes têm manifestação ocular junto, então 50% dos pacientes eles vão ter algum tipo de alteração, seja fotofobia, que é uma aversão à luz, ou uma sensação de coceira, corpo estranho, né? E é importante que o paciente saiba para procurar um oftalmologista, fazer avaliações com uma certa regularidade. Que dicas, Fairuz, tu pode deixar para as nossas telespectadoras em especial? Porque assim, a gente observa a rosácea nos homens, né? Porque normalmente não usam maquiagem, é menos comum. As mulheres muitas vezes acabam, né, disfarçando e tal. Mas quais são as dicas que tu pode dar para as nossas telespectadoras para o cuidado e para não esconder? Tipo, enxergar isso como um problema de saúde e procurar realmente ajuda médica. Claro. O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, quem tem rosácea sabe que a sua pele é sensível porque já usou algum produto que não deu certo. Então, é sempre importante ter a ajuda de um profissional, né, para estabelecer uma rotina skincare, alguns cremes de utilização diário, com hidratante, com ação calmante, filtro solar. Filtro solar é, assim, ó, importante sempre, né? Ainda mais agora, aumenta a exposição, né? Exato. Então, o filtro solar, ele vai ser o melhor amigo, né, de quem tem rosácea, como diversas condições inflamatórias da pele. E, além disso, é importante ter ajuda profissional para saber qual vai ser o melhor tratamento para sua rosácea. A rosácea, se ela for mais avermelhada, a gente vai ter
Daí, o benefício com o uso de lasers, luz pulsada, tecnologias. Tem já estudos recentes mostrando que a aplicação de microdoses de toxina botulínica também... Botox até pra isso. Botox Olha. mil utilidades, né? E também os bioestimuladores de colágeno, como o Sculptra, que vão melhorar o ambiente da pele, vão também rejuvenescer e eles, de alguma forma, melhoram a vermelhidão. Pacientes que têm flushing, que têm aquelas crises de rubor, aquele vermelhidão agudo. O calorzinho. Um calorzinho na bochecha. Muitas vezes vão necessitar de medicamento, né, via oral, para diminuir esse vermelhidão. E os pacientes que têm já as pápulas vão precisar de um tratamento, muitas vezes com antibiótico, com alguns cremes, e daí indicado pelo profissional no consultório. Então, é um típico caso a gente se olhar no espelho e ver qualquer alteração. A gente estava comentando no início, né? Não poupou nem o Rei Charles. Lembrei agora do Alisson, né? Nosso goleiro da seleção também possui rosácea e várias mulheres por aí. Então, o olhar-se no espelho, inclusive para identificar esse tipo de infecção, é muito importante. E procurar sempre o seu médico de confiança. Doutora Farias, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente, com esse assunto que é de utilidade pública, né? Então, muito obrigada mais uma vez. E sigam aqui com a gente no programa, que tem muita coisa legal, como eu sempre digo.